voltamos com mais um Comentando Episódio. Dessa vez vamos comentar o episódio de The Flash. Sim, o episódio que mostra aí, talvez, a formação de um novo grupo, só que não. Porque o que acontece? The Void tinha planos para todos eles e aquilo tudo poderia fazer parte do plano do The Void, como sempre. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva clicando aqui embaixo, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e já deixa aquele like, porque gordinho que é gordinho, deixa like no início do vídeo. E bora para o vídeo! Canal do Gordo! Ok, pra começar nós temos um episódio bem interessante. Como a gente viu no episódio passado, todos os Metal-Manos que chegavam a Iron Heights, eles eram levados para uma sala especial que continha os poderes deles. Porém, o que a gente não sabia é que o doutor lá, o nosso Wolf, tinha planos para eles. Porque, como a gente imaginava, ele tinha alguma coisa. Porque como a gente viu lá em alguns episódios passados, ele sempre, quando chegava um Metal-Mano, ele levava para uma sala e ficava com aquele olhar assim meio suspeito, que ele estava fazendo alguma coisa, mas a gente não imaginava o que poderia ser, até a gente ver esse episódio. Ele tinha um acordo com a Amonete lá para poder com ela comprar os Metal-Manos e depois ela revender no mercado negro ali, um tráfico de Metal-Manos, alguma coisa do tipo. E acaba que o Wolf, ele tinha uma certa responsabilidade em cima disso, porque ele era responsável em entregar os Metal-Manos para ela e ela fazia tudo o que ela tinha que fazer. Então eu achei bem interessante essa proposta. Por outro lado, nós vemos também a descoberta de um novo poder do Half-Dib. Sim, o poder metamorfose, podemos colocar dessa forma? Podemos colocar. O poder de assumir a aparência de qualquer pessoa. Basta ele ficar lá, concentrar e tudo mais. Então a gente vê alguns elementos ali de como ele estava tentando desenvolver aquela habilidade para o plano dele ali, que era tentar convencer a Amonete que ele era o Wolf. Mas não dá muito certo, como a gente vê. Por outro lado, nós temos, assim, alguns elementos bem interessantes, porque acaba que a Cecil, com aquele poder de ler a mente dela, foi responsável em descobrir o plano do Wolf e da Amonete. Como a gente imaginava que poderia acontecer, que a questão da Cecil com os novos poderes pudesse ali ajudar de alguma forma o Team Flash em alguma missão. E aí temos uma missão que não é bem uma missão, mas ela acabou descobrindo os planos do Wolf e tentando impedir. Então o Team Flash todo pensando em alguma forma de conter essa situação, tentar salvar o Barry e impedir que ele seja comprado pela Amonete. Temos a questão também de que todos os Metal-Manos conseguiram fugir com a ajuda do Barry, mas o Barry não revelou que ele era o Flash, até chegar o Wolf e revelar que ele era o Flash, e assim todos os Metal-Manos ficaram contra ele, exceto a mulher do azar, ou da sorte, porque, eu não sei, ela meio que ficou convencida de que o Barry não poderia ser atacado ali, que ela tinha que ficar do lado dele, devido ao que o Barry falou lá pra ela, falando sobre a questão de que ela escolhe quem ela é, e não os poderes dela. Então eu achei isso bacana, porque ela usou os poderes dela contra os outros Metal-Manos, fazendo com que todos fossem nocauteados. Aí depois chega a Amonete lá e ela usa o poder dela contra a Amonete também e acaba fazendo com que não dê muito certo. Só que no final das contas, o que acontece? O The Void chega lá com a questão da cadeira dele e absorve, vamos dizer, a vida ou os poderes de todos aqueles Metal-Manos. Porém, ele poderia muito bem chegar lá nas celas de todos os Metal-Manos que estivessem na prisão. Mas o objetivo do The Void era apenas os que estavam no ônibus. Ou seja, isso significa que o Ralph é o próximo passo. Aí vem a questão de por que o The Void está planejando isso. E também vem a questão do conflito do The Void com a esposa dele. Por quê? Ela não quer que ele leia a mente dela. Então ela fica cantarolando uma música que impede dele saber o que ela realmente está pensando. Por outro lado, ele começa a perceber isso e ela começa a desconfiar que os planos dele vão um pouco além do que ela imaginava. Então, quando ela vê ele matando o Wolf, ela percebe que as coisas ali não estão assim como ele realmente queria. Mas ele deixa claro o seguinte: a mente dele está tão poderosa que existem várias variáveis e ele não estava conseguindo identificar todas essas variáveis ao mesmo tempo. Só que aí a gente vem àquele ponto: por que ele precisaria de cada um daqueles Metal-Manos? E por que ele ficou com a menina do azar? Eu não sei.
Por que ele escolheu o corpo de menina. Mas, enfim, a gente vê que o Devoy tem um plano maior e ele está atrás dos meta-humanos do ônibus. E com isso, com certeza, nós vamos ver que as coisas vão piorar ali pro Team Flash. Só que o Barry acaba, no final das contas, voltando para a cela dele, recusando ir com a Nevasca e com o Cisco, deixando claro que ele quer sair dali, mas de uma forma legal. Só que não existe uma forma legal dele sair, a não ser se o Ralph usasse os poderes de metamorfose lá e se transformasse no Devoy, e assim inocentasse o Barry. Aí eu achei isso foda pra caramba. Por quê? Provavelmente o Devoy sabia dessa situação, sabia que isso ia acontecer, porque ele queria que isso acontecesse. É o meu primeiro ponto. Ele queria que o Barry saísse, fosse inocentado, queria que o Ralph desenvolvesse aquele poder de transmutação, e assim talvez ele possa usar o Ralph em algum momento. Porque, como a gente viu, ele ficou com o corpo da menina, mas ele também tem planos. E ela usa um chorinho lá para convencer, fazer com que a esposa do Devoy fique apaixonada por ele. Então, ou seja, temos aí algumas coisas acontecendo, tudo parece ser realmente plano do Devoy e as coisas estão ficando muito emocionantes. Agora, com o Barry solto, provavelmente a gente vai ver alguma coisa acontecendo aí nessa, vamos dizer assim, relação dele com a Iris, talvez descobrir realmente como a Iris está usando poderes. Será que ela é uma Iris de uma outra terra? O que pode ser? E aí, o que você achou desse episódio? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe, favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata engorda. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!